Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar nossa aula cumprimentando a nossa intérprete. Hi, Elisângela! O objetivo da nossa aula hoje é falar sobre o passado simples e vamos dar a ênfase agora aos verbos irregulares, ok? Lembrando vocês que um dos focos, uma das nossas falas é sobre o jeans. So, do you like jeans? Vocês gostam de usar o jeans? É confortável, não é confortável? É barato, não é barato? Traz uma tendência, não traz uma tendência? Enfim. E na sua opinião, is it perfect for every moment? Será que todo momento, todo evento é possível nós utilizarmos um jeans? Para ir ao mercado, para ir à escola, para irmos a uma reunião mais formal, será que o jeans ele é a vestimenta mais adequada? E se a gente observar as nossas imagens aqui, nós temos lá os anos 50, anos 60, acredito eu, e uma imagem mais atual. O que a gente percebe é que as calças são praticamente do mesmo tipo, mesma forma. Então, ou que a tendência está voltando, ela é uma coisa que circula, ou realmente as pessoas gostam mesmo e ainda continuam utilizando do mesmo modo o jeans que era utilizado no passado e na atualidade, ok? Lembrando que, in the 60s, jeans became very popular, not only the USA, but all over the world. They were a symbol of youth. Today, however, they were no longer a privilege of generation or a class. Everybody wears jeans. Então, nos anos 60, a ideia do jeans era que era uma coisa mais popular, voltado para a juventude. Né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E era um símbolo de juventude. Mas hoje não é mais um privilégio de apenas uma classe, apenas de uma geração. Ele se tornou uma coisa mundial. Todo mundo usa jeans, em várias situações. Agora, eu quero que vocês observem e respondam para mim em português, de acordo com o nosso texto. O que aconteceu nos anos 60? O jeans era um símbolo de quê? E o que o texto menciona sobre hoje em dia? Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta.
observando o nosso exercício, pessoal, e respondendo ele. O que aconteceu nos anos 60? Né? O jeans era símbolo de quê? E o que o texto menciona sobre a atualidade? Então nós temos que o jeans se tornou muito popular no mundo todo nos anos 60. Né? Porque ele já começou ali nos anos 40, com o pessoal vindo com a utilidade dele no trabalho, numa situação um pouco mais de trabalho mesmo, por causa da resistência. Nos anos 50 eles já vieram um pouco trazido pelo cinema, por alguns atores, pelos filmes que envolviam ali motociclistas ou os filmes até mesmo de cowboys, que os cowboys utilizavam muito jeans, e já nos anos 60 ele se torna popular. Então ele já vem com essa popularidade ao longo dos anos. Ele se torna popular no mundo todo. E o jeans era um símbolo de juventude. Então até então o usuário do jeans era um jovem, era um adolescente, né? Ou aquelas pessoas que estavam ali entrando na fase adulta. Hoje não. O que se menciona sobre o texto de hoje em dia? Que o jeans não é mais um privilégio de uma geração ou uma classe. Porque se nós observarmos, todo mundo usa jeans. Inclusive na rua, se você começar a prestar um pouquinho de atenção, você vê muitas vestimentas, não só as calças jeans, mas outras coisas, adereços, casacos, todos relacionados ao mesmo material. Como no inglês, o blue jeans, ok? Let's remember the past. Então vamos relembrar aqui a questão do passado. Então, o passado simples, o que nós temos sempre que lembrar? Passado simples aborda ações que aconteceram em um tempo passado. Né? Iniciaram e terminaram em um tempo definido. Como o exemplo, jeans became popular in the 60s. O jeans tornou-se popular nos anos 60. Falamos de ações habituais no passado. Então, rotinas que ocorreram. Tom e Bob always worked. Tom e Bob sempre trabalharam. Né? Trabalharam durante a noite, trabalharam no final de semana. Ou vejam que aqui sempre é no passado. Worked. E alguns advérbios de tempo acompanham o passado simples. Como, por exemplo, yesterday, last month, 2 years ago, last week, in the 1960s. Ou ontem, mês passado, 2 anos atrás, semana passada, nos anos 60. Até observem que aqui no exemplo nós temos o número 60 e o S, 60s. Aqui engloba de 60 a 69. Então, a década. Quando a gente usa o S ali, também a gente indica a década. Então, nesse caso, o passado simples vem trazer ações que já aconteceram em um tempo definido. Observe os exemplos. The sailors took their habits to many places. Young people wore blue jeans. Jeans became a symbol of bad. Todos eles, took, wore e became, eles trazem uma intenção. Os verbos são irregulares e eles não seguem uma regra, assim como os verbos regulares. Lembrando vocês que os verbos regulares, qual é a regra principal? Sempre o acréscimo de ed ou da letra D no final do verbo. Já os verbos irregulares, on the other hand, por outro lado, eles não seguem essa regra. Por quê? Porque o nome diz, eles são irregulares. Isto é, cada um tem uma forma própria de passado. Como nós vamos identificar se é um verbo regular ou não? Se os verbos regulares vão seguir a regra do ED e os irregulares nós vamos ter que fazer um estudo um pouco mais aprofundado para chegarmos a essa resolução. Mas temos alguns exemplos aqui. Make, made. Fazer, fez. Know, knew. Saber, conhecer, soube, conheceu. Take, took. Levar, tomar, levou, tomou. Find, found. Encontrar, encontrou. Come, came. Veio, né? Vir e veio. E wear, wore. Vestir, vestiu. Então, como nós temos no exemplo aqui, the sailors took their habits to many places. Os navegadores ou os marinheiros levaram os hábitos deles a vários lugares. Os jovens usavam o blue jeans. Young people wore blue jeans.
o jeans se tornou um símbolo de ruim ou de maldade. Então, nesse caso, observem que há a mudança na escrita. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, são verbos irregulares, ok? Agora, eu quero que vocês observem as frases, observem a nossa tabela que está aqui embaixo auxiliando vocês para preencher os verbos da forma correta. Então, na letra A, the Genoese sailors the first to spread the use of heavy cotton pants. Os marinheiros genoveses, os primeiros a espalhar o uso das calças de algodão mais grosso. I, Janet, at John's party last month. Eu, Janet, na festa de John, mês passado. Lee, from Japan 2 months ago. Lee, para o Japão, 2 meses atrás. We, a nice present to Mr. Smith yesterday. Nós, um presente legal, um presente agradável para o Sr. Smith ontem. E na letra E, my mother, me, a beautiful story last night. Minha mãe, a mim, uma bela história na noite passada. Então nós temos na parte de cima da nossa tabela o verbo no presente, ou na forma infinitiva, e na parte de baixo nós temos no passado. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna. Olhando o nosso exercício novamente, pessoal, então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar os verbos que estão na parte de baixo da nossa tabela para poder completarmos as frases. Por exemplo, the Genoese sailors were the first to spread the use of heavy cotton pants. Os marinheiros genoveses foram. Aqui observem que o verbo to be ele tem duas formas de passado, was ou were. Qual a diferença de um e outro? Was, utilizado para I, he, she, it,
no singular e o were utilizado para as pessoas do plural, you e as pessoas do plural. Nesse caso, como nós falamos dos marinheiros genoveses, então plural. The sailors were the first to spread the use of heavy cottons. Então foram os primeiros a espalhar o uso das calças de algodão grosso. I saw Janet at John's party last month. Eu vi see, passado de see, saw. Lee came from Japan 2 months ago. Lee veio do Japão 2 meses atrás. We gave a nice present to Mr. Smith yesterday. Nós demos, né? Então, o passado ali, gave, nós demos um presente legal para o Sr. Smith ontem. E por fim, my mother told me a beautiful story last night. Minha mãe contou-me uma bela história na noite passada. Ok? Então, observem que varia a situação para vocês utilizarem o verbo correto. Por isso que aqui nós precisamos um pouquinho mais de estudo para lembrar quais verbos são regulares e quais são irregulares. Agora, eu tenho aqui para vocês uma pequena tabela com alguns verbos para colocarmos no passado. E aqui eu tenho uma oportunidade de consulta. Esse link aqui vai ajudar vocês. Por quê? Porque existe uma tabela, são várias, vocês podem encontrar de vários modos, uma tabela que indica os verbos no passado da sua forma irregular. Por exemplo, a tabela, na maioria delas, são compostas por 4 colunas. O infinitivo, o passado simples, o particípio passado e uma possível tradução. O que nós vamos nos utilizar? Sempre da segunda coluna, enquanto estivermos falando de passado simples. Porque temos o presente e teremos o passado simples correspondente ao verbo. Sabendo que os verbos irregulares, eles podem ser uniformes, biformes e triformes, o que seria isso? Uniforme, uma forma de escrita para todo mundo. Biforme, 2 formas de escrita e uma diferente. 2 iguais e uma diferente. E triforme, 3 totalmente diferentes. Então, por isso que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado ao verificar os verbos no passado simples em sua forma irregular. Então, nós temos alguns verbos aqui. Make, take, come, become, were, know, find, give, see, speak, tell, have, do, eat e go. Então, cada um dos verbos aqui tem a sua forma no passado. Pois serem irregulares, não vão seguir a regra que a gente vê quando falamos de quando falamos de verbos regulares. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Olhando a nossa tabela novamente, então para cada verbo, como eu disse para vocês, nós vamos ter a sua forma passada, pois são verbos irregulares. Então nós temos aqui make, made, fez, fazer, fez. Take, took, pegar. Aqui nós temos took para vários significados. Pegar, levar, tomar. Então, pegar, pegou. Come, vir, veio. Become, veja que aqui é muito parecido. Tornar-se, tornou-se. Wear, wore, vestir, vestiu. Know, knew, conhecer, conheceu. Find, found, encontrar, encontrou. Give, gave, dar, doar, doou. See, saw, ver, viu. Speak, spoke, falar, falou. Tell, told, contar, não no sentido de números, mas de dizer. Tell, told, contar, contou. Have, had, tem, teve. Do, did, fazer e fez. Aqui nós temos que observar que make e do têm o mesmo significado. A diferença é que do vem no sentido de executar e make no sentido de realizar. E eat, ate, comer, comeu. Go, went, ir, foi. Esses são alguns dos verbos. Vocês vão observar, ao buscar essa informação, que tem alguns verbos irregulares e essa tabela auxilia bastante no trabalho de vocês. Ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer um acróstico. O que é um acróstico? Um acróstico é usar a palavra jeans colocada, como no exemplo aqui, e fazermos um parágrafo através dessas palavras. Então, vejam, porém, no passado. Nós vamos ter aqui jeans, Jane and nice Saturday. Jane and Anne are sisters and last Saturday they were so happy because they bought a nice pair of jeans for each one. The end. Jane e Anne são irmãs e no último sábado estavam felizes porque compraram um bom jeans. Aqui lembrando que sempre que falarmos em pernas vai ser pair of, pode aparecer também. Um bom jeans para cada uma. Fim. Então o acróstico ele traz a ideia de utilizar uma palavra para formular outra. É uma dica que pode auxiliar vocês nas escritas, nos trabalhos, quando vocês estiverem em suas casas. Ok? Students, ficamos por aqui. Aprendemos mais sobre os verbos irregulares e o seu passado simples. Thank you so much and see you there.